Fala minha gente, seja bem-vindo ao canal do Professor Lacqua. Eu sou o Lacqua e eu ensino pessoas, ajudo pessoas assim como você a desenharem de maneira muito mais simples e descomplicada e o mais importante, muito mais divertido. Hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que os ilustradores iniciantes fazem que pode prejudicar o desenvolvimento das suas ilustrações, dos seus personagens, dos seus cenários, enfim, do seu desenho de um modo geral. Essas 5 coisas que você deve evitar e que vão transformar, vão dar resultado imediato no seu desenho a partir de hoje. Então vamos lá, vamos destrinchar aí essas 5 dicas que vão revolucionar o seu traço e vão te ajudar a melhorar cada dia mais a sua evolução como ilustrador. O primeiro erro que a gente comete quando é iniciante é a mão pesada. Então o cara pegar o traço e desenvolver com um traço pesado, com um traço marcando o papel, acalcando o lápis no papel. Esse é o primeiro erro, eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou colocar na tela para vocês essa referência do Earthsworld, é um site que eu indico sempre para você ter referências, para você ter imagens de inspiração. Então acessa lá earthsworld.com, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode escolher fotos de pessoas, elas são bem características, são bem caricatas e é bem divertido de desenhar elas. Então eu estou colocando na tela aí o meu primeiro modelo para mostrar para vocês algumas dessas dicas de desenho que vocês têm que desenvolver, erros que você tem que evitar para desenvolver melhor o seu traço. A primeira dica é o cara evitar os traços pesados, né? O traço marcado, ok? O que acontece quando você faz um traço todo marcado? O desenho fica flat, né? O desenho fica sem vida. Ó, até pode acontecer isso, né? De você marcar muito o desenho, quebrar o grafite, enfim, eu estou, claro, exagerando um pouco aqui na demonstração, mas é para vocês verem que um traço muito marcado, ele pode deixar a ilustração sem vida. Aqui eu já tenho a tendência a fazer um traço mais vivo, né? Já é uma tendência minha de querer trabalhar com um traço mais vivo. Então aqui eu estou trabalhando, né, com o meu modelo. Primeiro exemplo aqui, então para vocês evitarem desse traço pesado, né? Esse traço flat, ok? Como que eu faço então? Eu vou lá, ó, leve, para criar meu personagem. Às vezes eu forço o traço para conseguir a sensação de volume, certo? Às vezes eu trabalho com ele solto, como se fosse um pincel. Então, variando os tipos de traço para você ter mais expressividade, para você também encontrar o seu traço mais autoral. Então, solta o traço. Não se preocupe com esses traços de construção no primeiro momento, porque eles fazem parte do desenho, né? Eles fazem parte do desenho. Depois tem a etapa de arte final, tá? Que eu posso explicar num próximo vídeo com a mesa de luz ou com decalque. Então, no primeiro momento, não se preocupe e solte a mão no papel. Olha lá, nosso primeiro personagem aqui. Você vê que eu não estou fazendo o retrato dele, eu estou fazendo um desenho mais caricato, né? Para transformar ele em personagem mais caricato. Ó, traços tipo pincelada. Então essa é a primeira dica
de trabalhar com os traços como se fosse um pincel, tá? Evitar esse traço marcado, esse traço pesado e trabalhar mais como um lápis, como se fosse um pincel. Ok, vamos lá para a segunda dica. A segunda dica é o seguinte, gente, tenta evitar ao máximo o uso da borracha, tá? Quando você está desenvolvendo os primeiros estudos. Por que eu estou falando isso? Porque a borracha é tipo o Ctrl+Z do computador, né? Você vai e faz um traço, daí você apaga, não tá bom essa linha, etc. Mas você tem que entender que o traço de esboço ele serve para a construção do desenho. Então, quando você está construindo o desenho, é importante que você solte a mão, que você faça traços mais leves inicialmente, para que você tenha noção da área de construção, tá? Para que esses traços mais leves te deem a direção para os traços mais definitivos. Então, é isso que a gente vai fazer sem usar a borracha. Então, é muito comum, né? Vamos pegar o nosso segundo modelo aqui, isso no caso do grafite. Então, o cara está lá desenhando, e aí faz o boné, e aí vem fazer o rosto e coloca um traço que ele não quer. De repente ele faz um queixo muito redondo, né? Aí ele vem com a borracha, não é isso que eu queria. Apaga. Não, eu queria um traço mais quadrado. Daí ele vem, não tá legal. Daí ele apaga, né? E aí vai ficando essas marcas, né, no papel que deixam o desenho feio, certo? Deixou o desenho desgastado, né? Marcado. Então não, vem aqui, faz, se não é bem isso, corrige, passa o traço em cima, sem se preocupar, né? Com traço solto. Agora, a dica que eu vou dar para vocês, aqui eu estou fazendo o traço no grafite, né? Claro que se você for um ilustrador experiente, né, que já trabalha, que já está aí com uma caminhada, né, no desenho, você pode quebrar todas essas barreiras, você pode inverter, subverter, enfim, dar um salto mortal carpado, você pode fazer o que você quiser depois que você domina nas técnicas básicas, né? Mas eu estou falando aqui, acho que mais com os ilustradores iniciantes, para que vocês desenvolvam melhor o seu traço. Aqui, então eu fiz o tiozinho, tá com uma gola aqui assim, mas a dica que eu dou para quem está começando é usar o lápis de cor. Então eu tenho aqui, eu estou usando os lápis de cor da Derwent, da linha Procolor, tá? Que é um lápis firme e ao mesmo tempo macio, ele entrega bastante pigmento para o papel, é um lápis que eu gosto muito de fazer meus esboços. Eu costumo usar as cores Dark Indigo, tá? Para fazer os esboços, uso muito esse Dark Indigo, e o Bright Red, que é um vermelho brilhante, né? Então eu uso muito esses dois lápis, o vermelho e o azul. Já me perguntaram por que do lápis vermelho, por que do azul? Isso aí vem muito da tradição do desenho animado, de usar aqueles lápis, o Core Eraser, né? Que vinham nas cores azul e vermelha. Então isso é uma tradição, na verdade, do desenho animado. Você pode estar usando um verde mais denso, você pode estar usando um marrom, só evite as cores amarelo, né? Que é uma cor que é muito brilhante e às vezes ela fica muito clarinha no papel, não tem uma expressividade tão boa. Então eu gosto de usar o vermelho e o azul, no caso essas cores que eu coloquei. E no grafite eu estou usando também da linha da Derwent, que é o meu patrocinador, a linha Graphic, tá? Lembrando que essa linha de material é uma linha profissional que tem bastante qualidade, bastante entrega de pigmento, tá? E faz bastante diferença no resultado final do desenho, ok? Então vamos lá. No lápis de cor, como é que funcionaria isso? Eu viria com o traço bem solto, né? Criando as estruturas, forçando às vezes um pouco mais o traço, um pouco menos. Ó, você vê que um traço inicial que eu fiz mais reto, ele me deu a oportunidade de enxergar que eu quero fazer uma base mais aberta, tá? Colocar a orelha dele aqui bem projetada. Essa aqui nem tanto. O boné.
fazer o boné estreitando, né, com essas linhas estreitando. Então aprender aqui não tem como usar a borracha. Então essa é a dica. Você usar o lápis de cor porque não tem como usar a borracha. Então você vai se obrigar a soltar o traço, a aprender a lidar com o erro, né, com os traços que são errados teoricamente, né, que você não queria para sua ilustração, e assim você consegue um desenho mais solto, mais expressivo. Tá? Lembrando que o meu objetivo aqui não é fazer um retrato, é tentar interpretar a foto para criar um personagem, para fazer um desenho mais caricato. E aí, você vê, eu vou até dar uma afinada no pescoço dele aqui. Colocar a camiseta dele. Opa. O ombro dele está para cá. E aí eu venho com lápis azul, se eu quiser, para fazer como se fosse uma arte final, né? Como se fosse uma definição aqui do desenho. Poderia fazer isso também com nanquim, poderia fazer com pincel e nanquim, né? Poderia fazer isso com bico de pena. Aí você escolhe a técnica que você quer, mas aqui o objetivo é manter o traço de esboço, o traço solto. Isso é muito legal, você ter esse tipo de desenho no seu sketchbook, porque ele mostra a sua qualidade gráfica como ilustrador, né? Ele mostra o seu potencial como ilustrador por mostrar não só artes finais, né? Para que no seu sketchbook não tenha só desenhos finalizados, mas também tenham desenhos de construção, esboços, né? Aqui ele tem um boné com umas asinhas aqui assim. Ok, então aqui uma maneira de você, ó, já aproveito com o lápis bem deitado, já vou trabalhando até uma indicação aqui de construção de valores tonais. O bigode dele é branco mesmo. Se quiser colocar uma sombra aqui projetada, eu já entro com uma sombra aqui no rosto dele. O boné dele é bem preto também. Então é uma maneira de você fazer um esboço que fica com uma característica bacana, que não é uma arte final, mas tem uma força, né? Tem uma característica, um traço característico, né? Um traço solto e rico e vivo, né? Então essa aqui é uma maneira de você esboçar sem usar a borracha, né? Lembrando que esse é o segundo erro, na minha opinião, que os ilustradores cometem quando vão ilustrar. Mas é proibido desenhar com lápis grafite? Não, não é proibido. Não é proibido. Tem excelentes ilustradores que só trabalham com grafite, né? Um deles que eu gosto muito se chama Carter Goodrich, que é um ilustrador que trabalhou nos longas-metragens aí, tipo Croods, Meu Malvado Favorito, Ratatouille, né? Enfim. E ele trabalha basicamente com grafite, ok? Eu gosto de trabalhar com o lápis de cor, então essa é a dica que eu dou para vocês, ok? A terceira dica que eu vou dar para vocês evitarem de fazer o desenho direto, você tentar fazer o desenho já no primeiro traço, que o primeiro traço já seja o último. Então, é proibido fazer desse jeito? Não. Isso pode também, de uma certa maneira, definir o seu tipo de traço, o seu tipo de característica de traço autoral. Mas de uma maneira geral, a gente costuma fazer um traço de esboço para depois trabalhar o desenho de arte final por cima, ok? Então evita, se você não tem domínio de uma técnica bem clara, com traço autoral, expressivo, evita de fazer que o primeiro traço seja o último traço. Trabalhe com o traço de esboço
para você ir construindo a forma e você experimentando diferentes silhuetas do personagem, diferentes construções e tudo mais. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou aqui com a nossa amiga aqui e eu vou fazer com traços finais. Então ela tem essa mecha aqui, tem essa outra massa aqui de cabelo e aí ela tem o cabelinho aqui para trás com óculos escuro, um nariz bem pequenininho. Então estou fazendo direto, sem esboço, para vocês verem. O desenho pode ficar bom? Pode ficar bom. Estou dizendo que é proibido, né? Mas com o esboço vocês vão ver que o desenho sai ainda melhor. Então aqui um desenho com traço de primeira, né? Um traço sem esboço, ok? O que acontece quando a gente vai trabalhar com o esboço, né? Deixa eu só fazer um escurinho aqui no cabelo dela para ficar legal. Então o que acontece quando a gente trabalha com a técnica de esboço? A gente pode construir o cabelo, por exemplo, dela. Já faço uma curva aqui. Já vou trabalhando mais exagerado, né? Eu coloquei aqui uma estrutura, já vi que dá para extrapolar um pouco mais para cá. Venho com a mecha aqui, de repente exagero essa mecha. Coloco a orelha dela mais aparente, os brincos. E aí venho com uma estrutura do rosto aqui, ó. Com o nariz bem de bolinha aqui, pequenininho. Aqui estaria o óculos dela. Então você vai construindo, né? As estruturas. Tá? E aí você consegue fazer pequenas correções no desenho, ok? Aqui ela tem os colares, né? Não sei se vai dar espaço aqui para a gente fazer a tatuagem dela, que tem uma caveira aqui. Fazendo bem esboçado. Como eu falei na dica anterior, isso te dá margem para correções, né? Aqui a testa dela bem projetadinha aqui assim. E aí eu vou pegar meu lápis azul e vou finalizar esse desenho pra gente. Então, vou fazer aqui a mecha dela, que é roxa. Posso até nesse caso brincar, pegar realmente um roxo, né? Para fazer a mecha dela. Vou pegar um roxo aqui no meu estojo. Isso vai enriquecer o esboço, né? E aí venho com o azul. Poderia ser com preto? Poderia. Ó, bem rabiscadão, bem solto, sem se preocupar agora em fazer rendering de cabelo, textura de cabelo. Desenho mais gráfico, né? Mais divertido. Daí numa segunda etapa você pode passar limpo esse desenho, você pode colocar uma aquarela, ou fazer no lápis de cor, ou só no nanquim. Aí vai da técnica que você quer experimentar ou da técnica que você mais gosta, né? Ó. Fazendo uma quina aqui para ficar mais gráfico esse desenho. Contrapondo aqui com um queixinho bem redondo, projetado.
Então a técnica do esboço é muito boa. Você vê, para evitar a borracha, para você fazer a construção do personagem, para você evitar de tentar fazer no primeiro traço que seja o último, né? Fazer de primeiro o desenho. Então tem uma série de vantagens. O lápis de cor ajuda muito porque ele é mais macio. Ah, mas eu uso um grafite bem macio e tal. Não, você pode usar um grafite bem macio também. Só tenta evitar o uso da borracha para manter essa espontaneidade do traço, né? Agora, nessa etapa aqui, um bônus aí para a aula é evitar a lapiseira. A não ser que você já seja um cara experimentado, já tenha uma desenvoltura aí, você que é iniciante, evite a lapiseira, porque a lapiseira ela vai te dar um traço muito fininho e isso pode te dar uma falsa sensação de segurança, né? E aí você não consegue soltar o traço, não consegue desenvolver o traço. Aí depois que você estiver lá na frente, com a mão bem solta, com a confiança melhor, daí você pega uma lapiseira, desenvolve novas técnicas, como esse exemplo do Carter Goodrich que eu citei, né, que é um ilustrador que trabalha com achuras bem fininhas, né? Então de repente a lapiseira nesse caso facilita o desenvolvimento da ilustração, né? Que o lápis tem que ficar apontando toda hora. Então tá aqui, nossa terceira personagem, ela tem uma pinta aqui, nossa terceira personagem, nossa terceira dica, evitar que o primeiro traço seja o último traço, né? Mesmo que ele pareça bom, que ele fique legal, às vezes com o traço de esboço a gente consegue pesquisar melhor, a gente consegue desenvolver melhor as nossas criações, então isso pode ajudar muito, tá? A não ser que você queira realmente que isso seja uma característica do seu trabalho, que você queira que o traço seja único e definido de primeira, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa quarta dica, que é você evitar o traço cabeludo. Mas lá, o que é esse tal de traço cabeludo? Gente, vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. O traço cabeludo é quando a pessoa tem insegurança. Eu vou colocar o nosso quarto modelo na tela aí. Quando a pessoa tem insegurança e vai desenhando, construindo o desenho, puxando o traço, né? Como se estivesse empurrando o traço. E aí vai criando esses pequenos risquinhos que vão criando uma característica no desenho, né? Um efeito gráfico que pode empobrecer o seu desenho, ok? Então, evitar o traço cabeludo, esse traço que a pessoa apoia a mão na folha e começa a fazer um tracinho após o outro. Então, tenta evitar. Fazendo aqui um exemplo do nosso quarto modelo. Então aqui um traço cabeludo, ok? Tá, mas como é que eu faço então, se não é para fazer desse jeito? Usa a técnica de novo, usa a técnica do esboço, tá? Pega o lápis mais de lado, tá? Pega o lápis mais deitado, com ele bem apontadinho, e aí você tira o cotovelo da mesa, tá? Você tira o cotovelo da mesa, solta a mão no papel, deixa ela correr no papel. E às vezes vai marcando um traço mais forte, um traço mais fraco. Vai construindo personagem. Como eu falei, um traço de esboço, né?
Então o segredo todo está no traço de esboço. Esse traço solto, esse traço vivo, que você usa o lápis como se fosse um pincel. Ok. Então vou lá pegar o meu azul para dar acabamento, para definir. Aí agora sim, eu venho mantendo, estou apoiando, né? Agora um pouco a mão, para poder ter um pouco mais de segurança. Nos detalhes a gente obviamente apoia a mão, áreas menores, para poder fazer o detalhamento do desenho. Mas mantém a mão solta, a mão correndo no papel. Tá aí, nosso amigo barbudão assim. Que eu posso fazer até ele tem essa barba meio encrespada, né? Posso estar trabalhando de uma maneira bem solta, só para pegar as características iniciais do personagem. Baixar um pouco essa orelha aqui, tá? Tá aí, nosso quarto amigo aí, de exemplo. Colocar mais uns detalhes aqui. Enfim, eu gosto de trabalhar bastante os detalhes. Ok, gente, esse aqui é o nosso quarto modelo. Vou brincar um pouco aqui na pintura do valor tonal aqui, escurecer o casaco dele. De repente a gente pode fazer aquele recorte do esboço em vermelho, que dá um efeito legal para a ilustração. Legal, gente. Vamos para a nossa quinta dica. E a dica final do vídeo é que você tenha uma postura, uma maneira de pegar o lápis, tá? A gente já falou um pouquinho disso agora na quarta dica, mas eu vou recapitular, vou pegar nosso quinto modelo e a gente vai fazer uma ilustração final para fechar essa aula com chave de ouro. Então vamos lá, me acompanha, que a gente vai fazer o nosso quinto desenho para aprender a esboçar. Então o nosso quinto modelo, cara, bem divertido. Vamos trabalhar bem essa técnica de esboço com a mão solta, né? Com o traço solto, cotovelo fora da mesa. Aquilo que eu já comentei na dica número 4, mas que vale a pena reforçar isso e a gente vê mais um exemplo aqui para enriquecer essa aula. Lembrando que se você tiver dúvidas, se você tiver algum comentário, deixa aí embaixo o teu comentário, que eu vou ler todos eles, eu respondo todos os comentários. Então manda a tua dúvida, manda a tua dica aí, de repente você quer ver uma outra técnica, uma técnica diferente, uma aplicação de um material diferente. Então manda aí que a gente vai atrás, pesquisa e traz aqui no canal do Professor Lacqua para vocês aproveitarem o conteúdo de primeira, que a gente faz com muito carinho, sempre buscando que vocês se desenvolvam como ilustradores profissionais. Olha lá,
cabelo dele, vou fazer a massa inicial no esboço, soltando a mão. Estou interpretando um pouco a imagem também. Aqui a barba dele bem quadrada. Ok, fiz lá o esboço. Achei legal o desenho, maneiro. Agora vamos trabalhar o traço em azul para finalizar. Então agora eu começo a dar a definição, eu apoio um pouco mais a mão e vou trabalhando esse traço de pincel, né? Vou definindo aqui, dando mais detalhes. Tá aí a massa do cabelo. Ele tem uma sobrancelha bem expressiva. E um olho pequenininho. E um nariz bem pequeno também. Tá? Só fazendo um esboço. Agora, essa barba dele, que é bem bacana, fazer o recorte do rosto aqui. E ela extrapola, né? E aqui na base ela vem reta. E tem esse efeito triangular, né? Tem esse rosto bem triangular. Então tá aí, nosso amigão aí. E aí a gente vem preenchendo. Então isso é uma maneira, gente, que eu estou passando aqui no vídeo para vocês, de soltar o traço, de evitar o uso da borracha, de você evitar que o primeiro traço seja o último, para você explorar sempre as possibilidades do seu modelo, para você criar personagens, né? Para você vir aqui, de repente você quer criar um personagem, fazendo a interpretação a partir dessa imagem, por exemplo, né? Eu posso criar um personagem divertido, diferente. Você vê que eu aproveito as formas básicas dele, de repente eu quero um cabelo mais alisado, assim. Já mudo a roupa. Coloco um olhinho mais cartoon. Então você vê até onde você pode ir, né? A partir do desenho, né, de estudo, o desenho conceitual, com base na fotografia, você pode usar dessas mesmas formas, dessas mesmas estruturas para conseguir desenvolver um personagem autoral. Tá aí.
Personagem caricato, bem rico, engraçado. Então é isso, gente. Essa foi a nossa super aula de hoje. A gente falou então 5 coisas que você, como ilustrador, deve evitar. Então, a mão pesada, né, os traços pesados, sem vida, o uso excessivo da borracha também prejudica um pouco o desenvolvimento do traço, né, da plasticidade do traço. Tentar fazer o desenho sem esboço, então sempre desenvolver a técnica do esboço. Você fazer o traço cabeludo, aquele traço que você vai aos pouquinhos construindo, isso pode dar uma falsa sensação de segurança, mas no final o resultado pode ser um pouco amador, né? E por último, você ter uma postura, uma maneira bacana de trabalhar esses traços para ele ficar cada vez mais expressivo e você conseguir ser rápido, ser produtivo e conseguir desenvolver as suas ideias de uma maneira mais bacana, né? De uma maneira mais expressiva e mais autoral. Então é isso, gente. Se você curtiu, se você gostou dessas dicas que eu dei, dá uma curtida aí no vídeo, ajuda o canal. Se você ainda não se inscreveu, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para receber os novos vídeos que a gente está lançando aí toda semana. E é isso aí, gente. A gente se vê na próxima aula. Obrigado, um abraço.